Beleza. Meus queridos, feitas, portanto, as orientações preliminares aí, aquele bate-papo, né, que a gente faz todo início de aula. Às vezes a gente desabafa algumas angústias, brinca um pouquinho, interage um pouquinho, tenta interagir um pouquinho para dar uma certa leveza, né, ao processo, para dar uma certa leveza às coisas. Feito essas orientações, portanto, orientei acerca da atividade que está lá no portal, né, e que vence hoje. Não tenho o Marco Rodrigues e Rafael. Rafael não, acho que é o Lubase, né? Que está aqui, ou o Rafael mesmo. Não tenho noção aí acerca dessa questão de nota e como é que isso vai ser lançada, tá, Rafael? Não saberia te responder, não. E aí, qualquer coisa que eu te falar, eu tô te falando besteira. Porque isso depende muito de normativa, né? Pauta, ela é documento e tem regras para escriturar aquilo. Mesmo as pautas digitais tem regras para a escrituração daquilo, para o preenchimento daquilo tudo certinho. Então isso precisa muito de portaria do MEC, portaria do governo do estado, dizendo como é que isso vai ser feito, como é que isso vai ser registrado agora, e a gente não tem muita coisa nesse sentido. Então, eu acho que é melhor aguardar um pouquinho. Com certeza, quando a gente retornar às atividades presenciais ou semipresenciais, está se falando um monte de coisa disso ao mesmo tempo, ninguém sabe muito o que vai ser, né? Aí vai ter uma orientação normativa de como é que vai ser feita a pauta, como é que vai ser preenchida a pauta, e com certeza vocês serão avisados, né, de como é que vai ser o processo. Mas nesse momento não tem. A gente sabe que nós temos que avaliar vocês, isso é óbvio, isso é regra. Né? A gente sabe que pelas normativas aí do MEC, essas aulas vão estar contando como dias letivos, como calendário letivo, isso já está autorizado, né? E uma vez contando como aula letiva, como calendário letivo, isso precisa ser avaliado, isso é certo. Por isso que a gente está insistindo nisso, nessas avaliações, da importância de vocês estarem fazendo. Agora, quanto que elas serão lançadas na pauta, eu tenho tudo registrado aqui, ó. A pauta está aqui bonitinho, tudo certinho, tudo prontinho, dentro do possível, tudo organizadinho. Agora, quando que eu vou jogar isso no sistema, a gente vai aguardar mais um pouquinho para as orientações, tá? A que venceu no dia 12 era só para quem eu falei mesmo, né? Tá, Samuel? É só para quem eu falei. Aí eu peço até desculpa a Rovena, que tinha me equivocado, né? Já conversei com ela sobre. Que, enfim, a gente se equivoca às vezes e já resolvi com a Rovena também, tá bom? Já? Pessoas, nós vamos seguir a apostila 3, aula 5, apostila 3, que é o nosso material aí sobre Maquiavel, ou filosofia moderna, na verdade, né? A gente vai começar a falar da filosofia moderna e sempre a gente começa falando de filosofia moderna, trazendo um pouco o pensamento de Maquiavel, que é um filósofo, na verdade nem é um filósofo, né? Historicamente, Maquiavel não pode ser considerado propriamente dito um filósofo, mas foi um personagem extremamente importante naquele limiar ali de modernidade, naquele início de modernidade, principalmente dentro do contexto do Renascimento, da política do Renascimento. Maquiavel ele é extremamente significativo para a gente compreender o contexto político desenvolvido ali no finalzinho da Idade Média, início da modernidade, conforme a gente pode situar propriamente aqui. Eu vou falar um pouquinho disso mais na frente. Então, trata-se de um personagem que teve uma influência muito grande na formatação política da Península Itálica, no contexto do Renascimento, porque a gente costuma usar o termo península por conta de a Itália, naquele contexto, não era um país unificado como a gente conhece hoje, né? Nem do ponto de vista territorial e muito menos do ponto de vista da organização política. Né? A Itália, no contexto renascentista,
ela estava dividida em vários reinos, vários condados, vários ducados. Esses ducados, reinos ou condados, eles estavam nas mãos de famílias nobres, altamente influentes, né? É, que vislumbrava angariar mais e mais poder, mais e mais influência, né? E assim sendo, havia uma ânsia muito grande por guerras, por domínios, por invasões do território do coleguinha, né? Eu tenho o meu e quero invadir o território do coleguinha para conquistar mais poder e mais terra, porque a gente está numa compreensão de que o poder passa pela posse da terra, passa pelo controle do território, né? Então tinha muito isso, né, nessa época. Esses povos, essas famílias viviam brigando umas com as outras, tentando alianças por meio de casamentos arranjados, né, para fazer alianças e assim por diante. E no meio disso tudo havia os estados papais. Os papas ainda tinham uma influência muito grande. Lembrando que a gente está falando aí de século XV, né? Os papas tinham um poderio muito grande, tinham uma influência muito grande, e a igreja dominava boa parte da Itália nesse contexto, né? Boa parte das terras estavam em posse da igreja, e os papas tinham uma ânsia por poder político muito grande, por poder bélico muito grande. Então, é esse contexto que a gente situa, que a gente desenha o pensamento maquiavélico ou maquiaveliano, né? Um professor meu usava o termo maquiaveliano, que segundo ele, a expressão maquiavélica ficou meio pejorativa, né? Porque a gente associa muito o maquiavélico ao ruim, aquilo que não presta, aquilo que não vale nada, né? A gente fala, fulano é maquiavélico, quer dizer que aquela pessoa é uma pessoa ruim, de índole ruim. A gente associou o maquiavélico a isso na história. E aí, esse meu professor de filosofia política, ele gostava muito do termo maquiaveliano, porque, segundo ele, o Maquiavel não tinha nada uma questão de índole. Ele só fez uma análise do contexto político da Itália no Renascimento, né? Ele só fez uma análise de como que as relações se davam naquele contexto, tá bom? Então é esse contexto que a gente vai discutir, é esse contexto que a gente vai dialogar com ele. A gente está falando de Maquiavel, estamos falando do século finalzinho do XV, início do século XVI, né? Ou seja, então o contexto é o contexto renascentista. Estamos falando que a Península Italiana, né, até a expressão que a apostila de vocês usa, ela parecia mais um jarro quebrado, né? Ou seja, não era unificada, não tinha um governo único, não tinha um território unificado com leis próprias, com leis únicas, e aí era uma confusão generalizada nesse território aí. E para botar digamos assim, um pouquinho de combustível nesse fogo, desculpa, os estados papais, né, os estados pontifícios, viviam ali tentando manter a sua influência, tentando manter o seu domínio também, né? Esse era o contexto. Tô só comentando a apostila ainda, tá, Samuel? Não tô passando slide ainda não. O Maquiavel, ele vai então para Florença, que era uma cidade importante dessa época. Foi lá que foi feita a Mona Lisa, né? Florença era dominada pela família dos Médicis, Lourenço de Médici, que era o bambambam bam, bam lá de Florença. Os Médicis pensam hoje como se fossem dono de bancos. Na verdade era isso mesmo, né?
Claro que tinha a diferença dos tempos atuais, mas eram os banqueiros da época, dono de bancos, logo o poder econômico, né? O poder político estava todo ligado à Florença, porque os caras tinham dinheiro, então sim, é isso aí. Quem que colocou lá o patrocínio foi o Rafael. Rafael, isso aí. Eles eram patrocinadores daquilo tudo ali. Pô, se eu tenho dinheiro, eu vou patrocinar as artes, eu vou patrocinar os eventos políticos, eu vou investir aqui, outra colar. Você pode fazer esse raciocínio sim. Os caras tinham dinheiro, eram donos dos bancos. Logo, se eram donos dos bancos, tinham um poder muito grande. Haja visto que na história da humanidade sempre o poder econômico ele teve muita influência, gente. Isso não é de agora, sempre foi isso. Então os caras, os florentinos, né, os Médicis de Florença, eles eram essa galera aí que tinha um dinheiro, um poder muito grande. E isso gerava muita instabilidade, tanto no aspecto político quanto no aspecto social. A Península Italiana, então, era muito instável, porque ora eu faço acordo com Rafael para manter um privilégio tal, mas só que eu fiz um acordo com Rafael, eu acabei ofendendo Samuel, que também quer um privilégio, e acabou ofendendo a Camille, que também quer a sua dosinha de privilégio nesse bolo todo. Isso gerava muitos conflitos, principalmente entre as famílias ricas, né? Isso gerava muita instabilidade política, muitas guerras, muitas invasões, enfim, era uma confusão toda. A ideia do jarro quebrado que a apostila fala é interessante. E Florença, como sendo os caras lá de Florença, os Médicis, como sendo os donos do dinheiro, eles tinham uma posição meio assim: olha, eu não vou caçar confusão com ninguém. Eu vou ficar do lado de cá, vou ficar na minha, porque o meu interesse é no meu dinheiro. Então, se o Samuel é inimigo do Rafael, o problema é deles. Eu não vou comprar a briga do Samuel, nem vou comprar a briga do Rafael, porque eu posso servir financeiramente aos dois. Quando eles precisarem de mim, eu posso servir aos dois, ainda que para um guerrear o outro. Então, percebe como é que era a confusão? Olha, eu vou emprestar dinheiro para o Rafael, vou emprestar dinheiro para o Samuel, ainda que seja para eles guerrearem um contra os outros lá, não tem problema não, né? Não tem problema não. Eu vou manter a minha posição. Então, Florença nunca se envolveu nessas guerras, nunca se envolveu, mas ela estava ali, naquela estabilidade. Ela não demarcava território, não demarcava posição, mas ficava no meio dessa confusão toda, percebe? Ou seja, eu não tenho lado nenhum, mas eu estou aí no meio da confusão. Então eu posso ser atingido de certa forma por isso. Aí o que os Médicis de Florença fizeram? Eles começaram a perceber que esse lance de não tomar partido dava certo até num determinado momento, mas isso era perigoso. Isso era perigoso. E como é que eu vou vencer esse perigo se eu não tenho exército? Eu tenho dinheiro, mas eu não tenho exército. Né? Até organizar um exército, esse negócio dá muito trabalho. Vão tentar vencer isso com diplomacia. Vão tentar fazer a política da boa vizinhança. Vão tentar fazer o famoso toma lá da cá, que isso é histórico. Isso é histórico. Posso deixar no portal sim, tá, Omar? Isso é histórico, esse toma lá da cá, esses arranjozinhos, esses acordozinhos para a gente ficar no nosso lugar de destaque. Florença começou a fazer isso. Né? Vamos fazer acordo de cá para lá, vamos manter a nossa posição neutra, de neutralidade, não vamos arrumar briga com ninguém, mas vamos tentar arrumar um jeito de proteger o nosso lado. E no meio dessa confusão toda, desse caldeirão toda, dessa bagunça generalizada, aparece esse personagem Maquiavel, Nicolau Maquiavel. Quem era esse homem? Né? Quem era essa figura? É um grande filósofo? Era um grande literata? Era um grande estudioso? Quem era essa figura? Era um escritor de vários livros? Não, nada disso. Era um homem aparentemente comum, né?
de hábitos simples, não gostava muito de aparecer, gostava mais de ficar na dele, no cantinho dele, não era muito de aparecer. Mas diz os historiadores, os biógrafos, que ele tinha uma lábia, ele tinha uma habilidade de dialogar, de conversar, ele tinha uma estratégia tão bem engenhosa, tão bem articulada, que Maquiavel começou a chamar a atenção dos Médicis de Florença, né? Pô, esse cara é bom. É esse cara que eu preciso. Né? É uma figura discreta, não gosta de chamar muita atenção, não gosta de ter para si os holofotes, não gosta do brilho de ficar aparecendo, não quer confusão, não quer briga com ninguém. Um homem, quando está em paz, não quer guerra com ninguém. Não tem uma música assim, Rafael? Tem? Acho que tem, né, Rafael? O homem, quando está em paz, não quer briga com ninguém, ou não quer guerra com ninguém. Esse era o Maquiavel. Tô de Charles Brown, tô de boa, não quero guerra com ninguém, tô do lado de cá, tô na minha vibe positiva aqui, pá, deixa o bambu lascar para lá, o problema é deles. E o Maquiavel, então, ele foi conquistando o espaço dele, ele foi conquistando o território dele, ele foi ganhando posições de destaque, além da capacidade de diálogo, né, de lábia, ele era muito habilidoso com as palavras, muito habilidoso com as posturas, discreto, como eu já falei. O Maquiavel, então, ele vai ascendendo politicamente, e ele chega no auge dessa bagunça toda como sendo uma espécie de diplomata de Florença. Vamos pensar assim nos dias atuais, como se fosse um ministro das relações exteriores do governo de Florença. Era um embaixador, ele exerceu esse papel, né? Era um representante da diplomacia florentina junto a esses brigões do entorno, a esse povo do entorno aí que ficava brigando o tempo todo. Maquiavel ia só com a lábia, às vezes conseguia muita coisa, conseguia muitas vitórias, né? Só dialogando, só tentando convencer, só tentando dialogar, só tentando estabelecer uma diplomacia ali. Então, essa espécie de ministro das relações exteriores do governo de Florença, né? Um embaixador. Esse papel que ele acabou exercendo pela habilidade que ele tinha, fez com que Maquiavel tivesse contato com os grandes da época, com os nobres da época. Né? Então, ele teve contato com os papas, ele teve contato com políticos dos mais distintos territórios ali daquela região. Ele teve contato com reis, com duques, com condes, com as famílias mais abastadas, né, mais influentes do contexto. Ele teve contato com a nata da intelectualidade da época. Ele teve contato com artistas, percebe? Justamente por ser esse camarada que estava ali discreto, mas em evidência. Discreto porque ele não gostava de aparecer, em evidência porque todos os grandes pepinos que Florença se metia, ou queria evitar, na verdade, melhor dizendo, né, todos os grandes pepinos que Florença queria evitar, mandava Maquiavel como uma espécie de conciliador, como uma espécie de pacificador, de mediador, e ele conseguia êxitos. Tanto que Florença nunca se envolveu em nenhuma dessas guerras. Então foi o homem do rei, foi o homem dos Médicis, né? Foi o grande, o guardião aí do Império dos Médicis, podemos dizer assim. É claro que essa história depois ele teve uns desentendimentos, né? Ele chegou a ser banido do convívio ali de Florença, mas isso não vem ao caso agora. O que vem é só esse momento auge em que essa figura ela passa a ser uma espécie de diplomacia muito grande, exerce um papel de diplomacia muito grande. E foi nesse ambiente político, né, que Maquiavel escreveu a sua principal obra. Dizem que essa principal obra dele, O Príncipe, teria sido escrita nos períodos de... Ele chegou até a ser preso,
não foge a memória, né? E ali, para reconquistar a confiança do Lourenço de Médici, ele escreve o Príncipe como uma espécie de, vou puxar, dar um presente para o meu soberano, vou escrever para ele, para ver se ele me chama de volta para o convívio. Tanto que o Príncipe, ele é dedicado ao Lourenço de Médici, né? Quem já leu o Príncipe, lá numa espécie de... Alguém já leu, pessoas de vocês? Já leram essa obra? Já teve contato com ela? É uma das obras, junto com a Arte da Guerra, né? Uma das obras mais lidas no mundo hoje. É um bom livro de estratégia, né? É um bom livro de estratégia. Você aprende umas maquinações ali para se tornar mais esperto, mais estratégico. É um excelente livro, né? O Príncipe é dedicado ao Lourenço de Médici. É um livrinho curto, 33 ou 35 capítulos curtos, se não me engano. Não é nenhuma enciclopédia de filosofia nem de política. O Príncipe é entendido pela maior parte dos pesquisadores em política renascentista. O Príncipe é entendido como uma espécie de cartilha, um manualzinho de como se chegar ao poder e como manter-se no poder. Porque o Maquiavel entende que a grande dificuldade dos governantes não é chegar ao poder, é a manutenção do poder, é manter-se no poder. Né? Essa é a grande dificuldade da maior parte dos governantes. Ele fazia uma análise, obviamente, da época dele, né? E a gente pode fazer essa análise para os nossos dias de hoje. Inclusive, eu pedi que vocês fizessem essa análise, né? Essa releitura lá no exercício do portal, justamente essa ideia do exercício. Você fazer um comparativo desse contexto político em que se situa o pensamento maquiaveliano com o contexto político atual. O que tem de comum? Né? As tensões políticas, as dificuldades de estratégia, as dificuldades de manutenção no poder, né? As dificuldades de estabelecer por parte do governante uma aceitação social, né? A gente vai ver que nos últimos tempos, sobretudo aqui no Brasil, né, os governos não conseguem conciliar o país, né? Não conseguem conciliar, né? Por conta desse ambiente tenso que nós vivemos. Então, um paralelo, é claro, gente, salvando os períodos históricos, né? As características de cada tempo histórico, fazendo um paralelo, a gente pode pensar as tensões políticas na atualidade, né? E aí o Maquiavel vai falar assim, caramba, para manter-se no governo é mais difícil do que propriamente chegar a ele. Ele vai colocar assim, chegar ao governo qualquer homem pode chegar. Manter-se no governo somente para os virtuosos. E a gente vai ver o que é virtuoso aqui, que não tem nada a ver com virtude ética, como a gente já vem sinalizando. Né? A virtude aqui é estratégia. Virtude aqui é saber utilizar as ferramentas certas para dar o bote certo na hora certa. Tem um exercício lá sobre virtude e fortuna, que são dois conceitos do pensamento político de Maquiavel, que a gente vai falar um pouquinho dele. Tá? Então, esse personagem extremamente importante na história da Renascença italiana e que se transformou extremamente importante para a história do pensamento político até os dias de hoje, é com ele que nós vamos dialogar. Para vocês terem ideia, todos os papas pós-século XVI leram Maquiavel, todos. Todos os reis, príncipes pós-século XVI leram Maquiavel. Ele esteve entre o índice dos livros proibidos lá depois da Reforma Protestante, né? Na Contra-Reforma, lembra? O Index Librorum Prohibitorum, acho que é isso. Né? O príncipe estava lá entre os livros proibidos, foram queimados vários exemplares, né? Justamente por conta de ser uma leitura considerada não politicamente correta, proibido para menores políticos, né? Proibido para menores políticos, né? O príncipe tem umas sacadas bacanas ali dentro. É uma obra de estratégia, tá? Uma boa obra de estratégia. Então é essa figura que a gente vai
ler nessa figura. Dizem os biógrafos que o príncipe teria sido inspirado no César Borgia. César Borgia era filho do cardeal Rodrigo Borgia, que se tornou o Papa Alexandre VI, num conclave totalmente manipulado, totalmente comprado, né? Conclave é a eleição dos papas, né? Vocês sabem disso. O Alexandre VI veio a se tornar papa graças... Conclave significa conchave, é uma palavra do latim, Samuel III, que quer dizer conchave. E a eleição dos papas, ela é feita, elas são feitas a portas trancadas na Capela Sistina do Vaticano, né? Os cardeais entram na Capela Sistina e lá eles são trancados lá dentro, literalmente. Tem todo um ritual, alguém fechando a porta e alguém pegando a chave, e ali eles ficam trancados até eleger o Papa, né? Isso é um ritual que vem desde a Idade Média e ele é mantido até hoje. Por isso, conclave, processo de eleição de um Papa, chama-se conclave, que é uma expressão que vem do latim que dá a ideia de trancados com chaves. Eles são literalmente trancados mesmo na Capela Sistina até terminar o processo de votação. Aí eles botam aquela fumacinha branca, né, para sinalizar que o Papa foi eleito, enfim, essas coisas todas que são um parêntese aí a partir do seu comentário, tá? Então, o cardeal Rodrigo Borgia foi eleito Papa, né, num conclave totalmente controverso, que ele comprou a maior parte dos cardeais, ofereceu terras, ofereceu poder dentro da Cúria Romana, ofereceu um monte de coisa, em contrapartida ele foi eleito, né? E nessa época os papas tinham filhos, era um negócio doido, uma confusão generalizada, tinham amantes, tinham concubinas, tinham famílias, enfim. E o Rodrigo Borgia tinha um filho, César Borgia, que também se tornou cardeal, né? E o Maquiavel ele teve muito contato com esse César Borgia. Ele entendia que o César Borgia era um cara astuto, ambicioso, mas bastante estratégico. Astuto, ambicioso, bastante estratégico. E o Maquiavel entendia que para um governo permanecer-se no governo, ele precisava dessas características, né? A astúcia, a ambição e, acima de tudo, a estratégia. Por isso, o César Borgia teria sido aí o modelo ideal de príncipe, né, na ótica maquiaveliana, tá? Então é essa figura que a gente vai conversar, que a gente vai debater a partir de agora sobre ele. Eu fiz aqui um pouquinho do contexto, né? Acho que até falei demais, que é um assunto que eu gosto muito, eu me empolgo, né? Vocês estão caladinhos aí. Até aqui tá tranquilo? Esse contexto histórico foi inspirado no César Borgia. Os biógrafos do Maquiavel vão dizer que sim, Samuel, que o César Borgia foi uma espécie de inspiração para o Maquiavel redigir O Príncipe. Quando ele fala da astúcia, da virtude, ele está especificando, ele está se referindo a esse personagem importante da história da Renascença, tá, gente? Tem inclusive um seriado, para quem gosta de série, de nome Os Borgias. Eu acabei de assistir semana passada, por isso que eu estou empolgado. Eu acabei de assistir pela 10ª vez, né? Já assisti várias vezes e ele é maravilhoso. A ver aí a classificação, porque tem umas coisas lá, pauleira, não sei se dá para classificar, acho que é 16 anos a classificação dele. Para quem assina Globoplay, ele tá lá disponível, esse seriado, chamado Os Borgias. Os Borgias foram uma família influente na Renascença também, tá bom? Esse panorama histórico é para saber com quem a gente está dialogando. Fechado? Já sinalizou aqui para mim que está dando o meu tempo, que eu só tenho mais 5 minutos. Como eu previa, essa aula de hoje eu ia fazer a parte histórica, eu não vou abrir mão dela, tá, gente? Eu considero extremamente importante a parte histórica, para a gente entender com quem a gente está dialogando, para
para a gente entender com quem a gente está conversando. Isso é um método que eu já uso há vários anos e eu acho que funciona porque nenhum pensamento nasce do nada, nenhum pensamento cai de paraquedas, né? Pensamento tem um embasamento histórico, então a gente dialogar com a história é fundamental. É importante a gente dialogar com a história. E aí, essa parte histórica da coisa. A partir da nossa próxima aula, eu já vou entrar basicamente na estrutura do Príncipe. Lembrando que o Príncipe é uma obra de 1517, se não me engano. Vou verificar exatamente aqui a data, mas é de 1500 e alguma coisa. 1500 e um pouquinho. Conforme eu falei, é um texto curto, né? Para quem gosta de ler mesmo, você lê num 2, 3 dias, né? Pressupondo aí que você vai fazer 10 capítulos em um dia, né? É isso? Vocês conseguem fazer 10 capítulos em um dia? Porque são capítulos curtos. Tem capítulo lá de 2,5 páginas, né? São capítulos curtos. E são citações bem objetivas, não tem lá nenhum tratado filosófico sendo desenvolvido ali, né? Muito pelo contrário, tem dicas, nem dicas, né, de como manter-se no governo. Aí, dentro da estrutura do Príncipe, a gente vai trabalhar os conceitos de virtude e fortuna, né? De virtude e fortuna, que, aliás, é o exercício que eu pedi que vocês pesquisassem, justamente para a gente trabalhar isso. Vocês têm até sexta-feira para pesquisar esses conceitos. Os conceitos de virtude e fortuna. Depois, o que conserva o poder, o que é importante na conservação do poder. A relação entre poder e moral, a relação entre política e moral, dentro da ótica maquiavélica, vão ser as nossas próximas etapas, tá bom? Meus queridos, muitíssimo obrigado.